Que alegria ter a presença de todo mundo aqui para o primeiro episódio da nossa série, A Arte do Bem Viver, o fim da urgência na era da IA. Este é o nosso espaço de reflexão serena, onde o design e o pensamento se encontram num jeito bem especial. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é de uma sofisticação ímpar e, francamente, de uma urgência enorme para todos nós. A necessidade de transcender essa exaustão moderna. A gente vive dias de um ruído mental que parece não ter fim, né? Então fica aqui um convite aberto para a gente repensar a própria essência de como conduzimos o nosso tempo. A intenção de hoje não é ditar mais regras de produtividade. Muito pelo contrário, é propor um caminho afetuoso, um respiro para mentes complexas que buscam a verdadeira soberania sobre a própria paz. Vamos juntos explorar essa transição tão necessária, saindo do esforço contínuo e caminhando para uma fluidez absoluta. Para a gente começar a desenhar o coração desse problema, olhem só essa frase fortíssima do dramaturgo Elven Ionesco. Ela capta perfeitamente a dor do que chamamos de hipermodernidade. Sabe aquela ilusão implacável de urgência que nos cerca o tempo todo? A sociedade contemporânea acabou instalando na gente uma programação super rígida, uma necessidade de produzir e consumir sem parar. E o alerta do Ionesco é gentil, mas profundo. Quando a nossa vida se resume só a funções práticas e métricas de eficiência, a gente corre o seríssimo risco de se transformar em autômatos trágicos. Perder essa dimensão contemplativa, esse tempo que muita gente apressa em rotular como inútil, é, no fim das contas, perder a nossa própria humanidade. E isso nos leva a uma bifurcação bem marcante na forma como a gente escolhe viver. De um lado, a gente tem o perfil do guerreiro exausto. É aquela pessoa que opera o tempo todo na biologia da sobrevivência, sabe? Uma identidade que vive refém do barulho, daquela ansiedade constante de estar sempre a um passo de ficar para trás. Do outro lado, encontra-se o grande objetivo da nossa jornada aqui, o realizador soberano. Esse é o estado de quem alcançou uma transição realmente elegante. O realizador soberano não deixa de agir de forma alguma, mas ele ancora suas ações numa paz inabalável e num propósito muito mais alto. O que a gente está mapeando hoje é justamente o resgate do recurso mais valioso que existe, o domínio sereno sobre a própria mente. Mas afinal, o que mantém a gente tão aprisionado nesse estado de exaustão? Bom, o saudoso filósofo italiano Lucio Ordine cunhou um conceito que explica exatamente a raiz desse cenário. Ele chamou isso de ditadura do lucro. É uma expressão forte, né? Mas ela traduz direitinho como a nossa sociedade passou a medir a validade do conhecimento, da arte e até da própria existência humana através de uma lente extremamente fria e impiedosa. Sobre essa ditadura, qualquer coisa que não apresente uma rentabilidade imediata ou uma eficiência que dê para colocar numa planilha é simplesmente descartada. A reflexão pela reflexão passa a ser vista como perda de tempo no altar do mercado. É uma erosão triste do valor real das coisas. E a consequência direta dessa ditadura é o que o Ordine chama de desertificação do espírito. Pensem bem, quando o foco coletivo vira só acumulação de poder financeiro e a gente ignora ativamente os pilares da cultura, da arte e da filosofia, o que sobra é uma existência completamente árida. É um aviso feito com muito amor, porém muito severo. Correr cegamente em direção a essa terra prometida do lucro transforma absolutamente tudo ao nosso redor. A natureza, as coisas e até as outras pessoas em meras alavancas financeiras. A empatia radical simplesmente desaparece, a solidariedade perde o seu alicerce, e o nosso intelecto vai minguando num deserto que a gente mesmo criou. Agora, é fascinante notar que essa batalha contra a chamada barbárie da utilidade não é novidade nenhuma, viu? Ela é profundamente histórica. Lá no século IV a.C., Platão e Aristóteles já defendiam com unhas e dentes o conhecimento puro, aquele desinteressado. Dando o salto para 1848, a gente vê o Victor Hugo argumentando fervorosamente contra os cortes do governo na cultura. E vejam que extraordinário. Em 1939, o Abraham Flexner documentou de um jeito inquestionável que as maiores inovações tecnológicas nasceram de cientistas que eram movidos única e exclusivamente pela curiosidade teórica, sem nenhum prazo comercial nas costas. A história nos prova, de forma brilhante, que os maiores avanços da humanidade sempre vieram daquilo que, num primeiro momento, parecia não ter utilidade prática nenhuma. Então, a gente chega ao coração desse grande paradoxo. A utilidade do inútil. O que o Lucio Ordine propõe pra gente é que aquelas atividades que o mercado jura que não tem propósito prático, tipo ler um poema que toca lá no fundo da alma, parar para contemplar uma obra de arte ou debater filosofia no fim do dia, são, paradoxalmente, as ferramentas mais vitais que a gente possui. A utilidade do inútil está na capacidade exclusiva que essas coisas têm de nutrir o nosso intelecto livre.
É literalmente o antídoto que impede que a gente vire só mais uma engrenagem mecânica nesse imenso sistema produtivo. E qual é o maior presente dessa nutrição intelectual toda? Como o poeta clássico John Donne já nos inspirava, esse saber humanístico que a gente cultiva nos nossos momentos inúteis constrói o que a gente chama de empatia radical. Entender de literatura e de filosofia dá pra gente a capacidade de enxergar as outras pessoas em toda a profundidade e complexidade delas, em vez de tratar todo mundo como meros pontos de dados numa tela. A nossa sobrevivência cívica e espiritual repousa inteiramente nessa interconexão universal. Sem a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, o tecido da nossa solidariedade simplesmente desmorona. Agora, o que é de explodir a cabeça sobre essa transição toda é como a filosofia ancestral se encontra perfeitamente com a ciência moderna. Vamos entrar um pouquinho na biologia do desfrute. O que os neurocientistas estão descobrindo é que o nosso cérebro tem uma resposta fisiológica e física direta quando a gente se permite buscar de forma intencional esse ócio que não tem finalidade lucrativa. Pois é, a gente não está falando só de poesia, não. Estamos falando de arquitetura neural. O desfrute e a permissão para contemplação moldam literalmente a forma como as redes dentro da nossa cabeça conversam umas com as outras. Para a gente entender essa biologia a fundo, precisamos falar da divagação deliberada. Hoje, a ciência já consegue distinguir muito bem uma mente que foi sequestrada pela ansiedade de uma mente que simplesmente escolhe flutuar. Quando a divagação acontece sem a gente querer, a gente cai na ruminação, naquele desgaste constante que vimos lá no guerreiro exausto. Mas, quando existe a escolha consciente de deixar a mente viajar, o famoso ócio intencional, os nossos marcadores neurobiológicos mudam drasticamente para estados superpositivos e altamente criativos. Essa divagação deliberada é a manifestação física, no nosso próprio corpo, das teorias do Ordine sobre viver a utilidade do inútil. A neurociência mapeia esse mecanismo de um jeito belíssimo através de duas grandes redes. A rede de modo padrão, que a gente chama de DMN, e a rede de controle executivo, a ECN. Quando a gente está esbagado pela pressão de ser produtivo o tempo todo, a DMN opera de forma totalmente descontrolada, gerando um monte de ansiedade e fixação no ego. Mas olha que incrível, quando a gente se dá permissão consciente para o desfrute e para o ócio, acontece uma mágica neurobiológica. A divagação intencional acopla essas duas redes dinamicamente. É nesse estado de harmonia cerebral que o fluxo, a inovação profunda e as ideias originais realmente ganham vida. A biologia prova que a gente precisa da pausa para chegar no nosso pico cognitivo. E se a gente elevar essa compreensão biológica para um princípio de vida? Aí a gente encontra a filosofia super profunda do Nishkama Karma. Trazendo isso para a nossa vida moderna e secular, significa fazer algo pelo simples amor e pela completude que aquela ação te dá, sem aquele apego doentio ao lucro que ela vai gerar ou aos resultados práticos futuros. É literalmente a ação pela ação. Quando a gente remove a ansiedade de ter que colher frutos imediatos o tempo todo, a gente elimina muito do nosso sofrimento psíquico. Agir através do Nishkama Karma liberta a mente e alinha a gente perfeitamente com aquele ideal do realizador soberano que vimos no começo. E assim, a gente chega no grande catalisador moderno de tudo isso que estamos conversando. A nossa soberania na era da inteligência artificial. Nós estamos no meio de uma reconfiguração sem precedentes. A IA não é só mais uma ferramentazinha de produtividade. Ela está automatizando o trabalho mecânico numa velocidade absurda e, por mais paradoxal que pareça, devolvendo para nós o nosso maior tesouro, o tempo livre. Só que esse retorno do tempo traz um desafio colossal. O que a gente vai fazer com todas essas horas que a máquina agora executa no nosso lugar? Para responder a isso, a gente precisa fundamentar a nossa evolução com as máquinas em 3 pilares essenciais. O primeiro é direcionar de propósito esse novo tempo livre para o ócio criativo e para o cultivo do nosso intelecto. O segundo pilar é aplicar aquela ética do Nishkama Karma, garantindo que o uso dessas tecnologias seja sempre voltado para o bem-estar da humanidade, e não só para um ganho corporativo cego. E o terceiro, que talvez seja o mais crítico de todos, a proteção contra a atrofia cognitiva. O grande alerta aqui é que se a gente não usar esse tempo livre de forma super intencional, a gente vai cair num consumo passivo, deixando a máquina nos subjugar e atrofiar completamente a nossa capacidade de pensar. Para ajudar a gente a navegar nesse cenário super complexo, os pesquisadores da Fundação Dom Cabral criaram uma estrutura fantástica chamada Cubo da Soberania Cognitiva. Esse cubo mapeia direitinho como a inteligência artificial penetra não só nas nossas tarefas, mas lá no fundo da nossa infraestrutura de pensamento. A permeabilidade cognitiva avalia o quanto a IA entra no nosso fluxo de raciocínio.
O acoplamento identitário mede a fusão entre a tecnologia e o nosso eu profissional. E a plasticidade simbólica revela como a máquina consegue até mesmo remodelar as metáforas e as narrativas que a gente usa para interpretar o mundo. É profundo, não é? Com base nesse cubo, a gente consegue enxergar diferentes perfis de interação com a tecnologia. Existem os perfis de face frontal, onde a identidade profissional da pessoa fica bem isolada e a máquina atua só como uma ferramenta auxiliar. E do outro lado, existem os perfis de face posterior, onde rola uma fusão profunda de significado e de coautoria entre o humano e o algoritmo. A lição crucial aqui é que a verdadeira liderança agora exige muita sabedoria para navegar de forma deliberada entre esses perfis. É vital que a gente não terceirize o nosso julgamento moral ou os nossos valores mais íntimos para um sistema inteligente. Nós precisamos continuar no comando da nossa própria identidade. E é exatamente assim que o domínio saudável se parece na prática, através de um ciclo contínuo e bem-sucedido de corraciocínio híbrido. Pensem como uma dança. Tudo começa com a gente, com a intenção e a provocação genuinamente humanas. No passo seguinte, a gente permite que a capacidade imensa da máquina expanda essas nossas ideias de uma forma formidável. Mas o grande segredo, o pulo do gato, mora na integração. É o ser humano que deve filtrar e aplicar o julgamento ético final. A autoria autêntica e a nossa coerência ética são, e sempre serão, as nossas grandes vantagens competitivas no mundo saturado de automação. Tudo isso que a gente viu culmina no que nós chamamos de engenharia da consciência. Essa é a verdadeira arte de liderar no século XXI. Acabou aquela história de que liderar é só saber operar novas ferramentas ou ficar otimizando processos em planilhas infinitas. Trata-se de projetar de forma ativa os ecossistemas e os ambientes onde a inteligência artificial sirva única e exclusivamente para amplificar a sabedoria humana e nunca para substituí-la. É manter aquele espírito cultivado pelas artes e pela filosofia, guiando o poder imenso da tecnologia com muita empatia e um propósito realmente elevado. E para a gente encerrar a reflexão do nosso episódio de hoje, nós deixamos no ar uma pergunta profundamente serena, mas muito, muito provocativa. Pensem com a gente. Se a máquina agora toma conta de todas as nossas tarefas mecânicas, lógicas e utilitárias, o que é que nós vamos fazer com essas horas preciosas que nos estão sendo devolvidas? Que a nossa resposta passe sempre por resgatar a beleza do inútil, por nutrir de verdade o nosso intelecto e por abraçar de vez o nosso papel de realizadores soberanos, cultivando empatia e paz interior. Que possamos refletir sobre isso com carinho e recuperar a soberania do nosso próprio tempo. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e até a nossa próxima reflexão.